Boa tarde, pessoal. Nossa aula hoje, então, é sobre a infecção urinária na gestação, que é um tema super importante, infecção urinária em geral, e na gestação tem algumas peculiaridades que vocês têm que estar ligadas, né, ligados, para poder abordar adequadamente, tratar adequadamente e, consequentemente, reduzir a, o impacto, né, que a infecção urinária pode vir a ter durante a gestação. Quando a gente fala de infecção urinária na gestação, a gente fala de bacteriúria assintomática, de infecção do trato urinário baixa e de infecção do trato urinário alta, certo? Bacteriúria assintomática, né? É como o próprio nome diz, a presença de bacteriúria, só que sem qualquer sintoma relacionado. A infecção baixa, né, também chamada de cistite, é quando a gente tem sintomas urinários baixos, dor, aumento da frequência, urgência, associados à presença de bacteriúria, certo? E a infecção alta é quando a gente tem sintomas altos, né, febre, dor lombar, associados à presença de bacteriúria, certo? Essa é a definição clássica de infecção urinária e a divisão que vocês vão encontrar na maioria das literaturas. Inclusive nessa do Ministério da Saúde, que baseia boa parte da nossa aula. A infecção urinária, então, na gestação é a infecção mais frequente do ciclo gravídico puerperal, então dá uma ideia da importância de saber identificar, diagnosticar e tratar essa infecção. É uma das principais causas de internação na gestação. Agora, quando vocês voltarem a ter as práticas, vocês vão ver certamente pacientes com infecção urinária baixa na admissão ou no atendimento emergencial, e certamente vão ver pacientes com pielonefrite internadas, gestantes, né? Porque é uma queixa muito frequente e é um achado muito frequente, então, em gestantes. É a infecção mais frequente do ciclo gravídico puerperal. Ela ocorre até em 15% das gestações, certo? Então, isso também dá uma ideia da frequência do problema, né? 15% das mulheres, durante a gestação, vão ter alguma dessas infecções urinárias, né? Seja ela bactéria assintomática, infecção baixa ou pielonefrite. E se a gente for falar em infecção urinária em geral, só pedir para fechar o áudio, pessoal, quem não tiver fechado ainda, por favor. Elas aumentam de 20% a 30%, e aí falando só em bactéria assintomática e infecção do trato urinário baixo. Elas aumentam em 20% a 30% o risco de pielonefrite na gestação, certo? Então, ITU baixa e bactéria assintomática aumentam em 20% a 30% o risco de pielonefrite na gestação, que pode ser uma doença bem grave, a pielo na gestação. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela um pouquinho mais adiante. A patogênese da infecção urinária na gestação não é diferente da patogênese da infecção urinária em geral. A maioria das vezes ela ocorre por ascensão de bactérias que já estão ali na região perineal e que às vezes convivem ali, coabitam, né, a região perineal e acabam então ascendendo o trato urinário e causando a infecção. Às vezes ela também pode estar relacionada, muitas vezes, por bactérias presentes no conteúdo fecal, né? Então bactérias intestinais. Vocês muito bem sabem que a infecção urinária, em geral, tem como principal causador a Escherichia coli. Isso não é diferente na gestação. A Escherichia coli é uma bactéria muito presente no trato gastrointestinal, certo? E é responsável por a grande maioria das infecções urinárias também na gestação. O que é importante lembrar, e essa pergunta eu sempre faço, o que muda na infecção urinária na infecção urinária na gestação, assim como nas outras infecções urinárias fora da gestação, é o segundo lugar, né? Quem é a segunda causa mais comum. Então, se eu pego pacientes com história de cálculo renal, então a causa mais frequente de infecção urinária vai continuar sendo Escherichia coli. Mas a segundo lugar, a que fica em segundo lugar, aí a gente vai ter um predomínio maior de proteus. Né? Pacientes que são adolescentes, são mais jovens, qual a causa o gênero mais comumente causador? É Escherichia coli. Mas a gente vai ter no segundo lugar, o mais prevalente, né, em relação a outras populações, o Staphylococcus saprophyticus. Então, a luta é pelo segundo lugar, a luta entre aspas, né? As características individuais vão aumentar a chance de bactérias de segundo lugar, mas não da causa mais comum. A causa mais comum, independente da população, é a Escherichia coli, e essa informação é bem importante. Na gestação, a gente tem uma peculiaridade em relação ao Streptococcus galacti, né? O Streptococcus do grupo B, porque ele é um marcador de risco para sepse neonatal. Então, se a paciente tem uma infecção urinária por Streptococcus do grupo B ou Streptococcus galacti durante a gestação, ela obrigatoriamente vai fazer o uso de antibiótico profilático lá na hora do parto, para tentar reduzir a chance de o nenê se contaminar por esse strepto e fazer uma sepse, certo? Então,
essa é uma característica, uma peculiaridade do estrepto que nos impõe a utilização, então, do antibiótico profilático lá na hora do parto. Todas as outras bactérias, em geral, são tratadas pontualmente e aí acompanhamento é feito posteriormente ao tratamento para a identificação de novas infecções e aí discussão de profilaxias para reduzir a chance de infecção urinária durante a gestação. A única que tem essa peculiaridade de uso de antibiótico intraparto é o Strepto B, então que a gente usa a penicilina via de regra para reduzir a chance de contaminação do neném na hora que passar pela região perineal. A gente tem que ter muita atenção para a história prévia que a paciente possa ter de infecções ou de cálculos ou de alguma alteração anatômica, refluxo, imunossupressão, porque são todos marcadores de risco e são situações que podem nos fazer pensar em profilaxia com mais liberalidade, né? Então, profilaxia durante a gestação. Usar algum antibiótico durante a gestação para reduzir a chance de ela fazer uma segunda, uma terceira infecção durante a gestação. Um pouquinho mais à frente eu vou falar sobre quais são os pacientes candidatos à profilaxia e aí quero que vocês lembrem dessa questão de que fatores que suscetibilizam a paciente a uma nova infecção podem fazer com que a gente já inicie profilaxia desde um primeiro episódio, tanto de bacteriúria quanto de infecção do tipo cistite, certo? Na pielonefrite a gente usa profilaxia desde uma primeira infecção. Mas mais pra frente eu vou dar mais detalhes sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem me interromper ao longo do trajeto, vocês, por favor, fiquem à vontade. Aqui a gente está vendo a Escherichia coli, então, que é a protagonista da infecção urinária, é a bactéria mais frequentemente envolvida nas infecções urinárias, e isso não é diferente na gestação. Então, só para lembrar dela. Muito bem. Quais são, então, as peculiaridades da gestação, né? A gente tem alterações fisiológicas na gestação que acabam aumentando o risco da paciente ter a ascensão dessas bactérias para o trato urinário superior, certo? Aumentando a chance das pacientes fazerem pielonefrite aguda. Então, a Marta já deve ter falado para vocês em relação às especificidades que a gente tem do trato urinário durante a gestação. A gente tem, então, aumento da filtração glomerular e menor concentração da urina. A gente tem relaxamento e redução da peristase ureteral. A gente tem uma obstrução mecânica pelo próprio útero gravídico, né? E ela vai ser maior à direita pelo útero ser um pouco mais rotado para o lado direito, né? Então, vai acabar tendo um pouco mais de chance de fazer alterações do lado direito, não só da obstrução, mas também pielonefrite e outras alterações, né, da via alta mais frequentes à direita. A bexiga também ela é interiorizada pela presença do útero, né, hipertrofiada, e se a gente juntar isso com relaxamento do músculo liso, a gente tem estase e aumento da capacidade vesical. Todos fatores que vão fazer com que haja um pouco de aumento do risco dessas bactérias que, quando presentes no trato urinário baixo, ascendam, né, e acabem causando uma pielonefrite aguda. Então, a gestação é um fator de risco para pielonefrite aguda, né? Então, por isso, essas especificidades da gestação a gente tem que estar atento. E aí, por isso que a gente vai também tratar a bacteriúria assintomática na gestação, né? Que é uma situação que não é muito frequente de ser tratada, né? A gente trata bacteriúria assintomática em algumas situações pontuais e uma delas é gestante. Gestante com bacteriúria assintomática merece tratamento para reduzir a chance de pielonefrite. Então, essa imagem ilustra essa situação, algumas das situações que eu coloquei. Então, aqui é a bexiga da gestante não grávida, né, no lado esquerdo. No lado direito, dizem que essa bexiga vai ser modificada, né, vai ser um pouco anteriorizada, um pouco superiorizada, né, em relação à sua posição anatômica, né. E isso também vai, associado a outros fatores, vai fazer com que haja aumento de capacidade, e aumento de capacidade pode aumentar a chance de refluxo e de ascensão dessas bactérias para o trato urinário superior. A infecção na gestação, independente de qual seja, né, se é uma bacteriúria, se é uma IBTU baixa ou se é uma pielonefrite, aumenta o risco de todas essas alterações que a gente está vendo aqui, certo? Risco de sepse, risco de trabalho de parto prematuro, prematuridade, nenéns pequenos, perdidade gestacional, que é o crescimento intrauterino restrito, anemia, insuficiência renal aguda. Então vejam a complexidade que tem a infecção na hora da gestação e o risco que ela tem de repercussões, né, na gestação em si e do próprio feto, como a gente vai também ver um pouco mais adiante. Bom, entrando na bacteriúria assintomática, tá? Que é nosso primeiro tema de discussão. A bacteriúria assintomática é presente em 2 a 10% das mulheres em idade fértil, certo? E na gestação não é diferente. Então, se vocês me perguntarem, Lucas, então quer dizer que tem mais bacteriúria assintomática em gestante do que na gestante? Não, a prevalência de bacteriúria assintomática é a mesma.
O que aumenta é o risco de pielonefrite, certo? A bactéria assintomática na não grávida vai causar pielonefrite muito raramente. Por isso que ela nem é tratada, se a paciente não tem nenhum outro fator. Na gestação, a bactéria assintomática é um fator de risco importante para a pielonefrite e por isso ela é tratada. Então, bactéria assintomática em grávida e não grávida não tem diferença, mas não tem diferença em relação à prevalência, mas em relação a risco de pielonefrite, esse risco é muito maior na grávida, por isso que a gente trata a bactéria assintomática. O diagnóstico de bactéria assintomática, ele só se difere em relação à cistite pela presença dos sintomas, né? Como o próprio nome diz. Mas então, ele é feito pela presença de 100 mil unidades formadoras de colônia no jato médio ou 100 unidades formadoras de colônia quando essa coleta é feita por catéter, né? Por uma cateterização, certo? Então, a presença dessas unidades formadoras de colônia sem haver sintomas, a gente está falando de bacteriúria assintomática. Existe uma estimativa que até 40% das bacteriúrias assintomáticas que não são tratadas evoluem para pielonefrite, o que é bastante, né? Enquanto numa paciente não gestante, esse risco de pielonefrite é muito baixo, menos de 1%. Então, isso demonstra a grande importância de tratar a bactéria assintomática, que é a redução da chance de pielonefrite. Por essa razão, há uma recomendação internacional de quase todos os consensos, né? Tem poucos grupos que não fazem rastreamento para bactéria assintomática, né? Que é aquela coleta de urocultura, né? Que se faz sem que a paciente tenha sintomas. Então, a maioria dos consensos relatam que deve ser coletado, então, um exame de rastreamento para a bactéria assintomática, que é a urocultura convencional. Inclusive, a recomendação do Ministério da Saúde brasileiro, certo? Tem poucos países que não fazem, a Holanda é um deles, que ainda não fazem como rastreamento porque acha que os estudos não são suficientes, né? Mas tem envolvimento também numa questão de custo-efetividade aí, mas acho que é uma exceção e a gente aqui está tratando da regra. A regra é, se faz rastreamento para todos os pacientes, todos os gestantes no início da gestação, para a identificação de bacteriúria assintomática e, consequentemente, tratamento dela. O protocolo do Ministério da Saúde recomenda uma coleta no primeiro trimestre e uma coleta no terceiro trimestre. Isso para rastreamento de bactéria assintomática. Se ela teve identificado alguma bactéria, né, se ela teve bactéria assintomática ou se ela teve infecção urinária, o rastreamento vai mudar, não vai ser assim, a gente vai fazer um segmento diferente. Mas rastreamento, né, que seria para quem não tem sintoma e tem um exame inicial negativo, recomendado pelo nosso Ministério da Saúde, é coleta de primeiro e de terceiro trimestre. Na prática do consultório, na prática individual, a gente acaba também incluindo uma coleta no segundo trimestre, certo? Mas a recomendação do Ministério é de primeiro e de terceiro trimestre. Se a paciente teve uma infecção urinária, uma pielonefrite, uma bactéria assintomática, uma infecção baixa, né? Ou alta, ou uma bactéria assintomática, esse segmento vai ser feito com uma urocultura mensal, certo? Então, essa é a recomendação do Ministério da Saúde em relação à coleta de urocultura durante a gestação. A cistite, então, o que diferencia a cistite da bactéria assintomática é a presença de sintomas. Então, é uma bacteriúria associada a sintomas. Os sintomas mais comuns são dor, urgência e aumento de frequência. O tratamento, na verdade, e o acompanhamento vão ser iguais aos da bacteriúria assintomática. Então, vai tratar com a bacteriúria assintomática e vai acompanhar com a bacteriúria assintomática, com avaliações de urocultura mensalmente. O tratamento é iniciado, então, de acordo com a queixa. A paciente vem com a queixa, a gente já inicia o tratamento. A queixa é típica, né? Tem dor, tem urgência, tem frequência. A gente já pode iniciar com o tratamento. Logicamente, desde que ela não tenha outros fatores, né, ou outros achados que nos façam pensar em alguma outra doença. Por exemplo, se a paciente tem leucorreia com prurido e tem dor e urgência, a gente tem que, obviamente, examinar ela para ver se ela não tem uma candidíase vulvovaginal, que pode dar dor, urgência, né? E que é diagnosticada também pelo exame físico. Então, não tendo uma leucorreia importante e tendo sintomas, a gente vai também tentar aumentar a nossa chance de acertar, perguntando para a paciente se ela já teve alguma infecção urinária prévia e se os sintomas agora são semelhantes a de uma infecção urinária prévia, né? Então, essa investigação, né, na avaliação inicial é muito importante para a gente aumentar a chance de estar acertando esse diagnóstico, né? Então, estando tranquilo em relação
ao diagnóstico, a gente inicia com antibiótico sem esperar o teste de sensibilidade da urocultura e depois revisa esse antibiótico de acordo com o teste de sensibilidade da urocultura. O exame de EQU ou o exame de fita, né, o exame de fita para avaliação da urina imediata, ele eventualmente pode ser lançado mão naquelas pacientes que tenham sintomas não tão claros. A paciente tem só um pouco de urgência, mas não tem dor, então que a gente tem alguma dúvida, eles podem ajudar a esclarecer. Mas se a paciente tem sintomas claros, ela não precisa fazer teste de EQU, pode fazer direto a urocultura e já iniciar com o tratamento sem que seja necessário o exame rápido, né, o exame de dipstick ou o exame de comum de urina, o EQU, certo? Então, via de regra, o tratamento é feito sem exame adicional precoce e com a complementação em termos de qual antibiótico vai manter ou troca de antibiótico de acordo com a urocultura. Chegando na pielonefrite aguda, então, certo? Os fatores de risco para a pielonefrite aguda, e vejam que eu botei em primeiro lugar aqui a bacteriúria assintomática. Então, é um fator de risco muito importante para a pielonefrite aguda. Por isso, então, de novo, como eu falei já várias vezes, a razão da gente tratar a bacteriúria assintomática é reduzir a chance dessas pacientes terem pielonefrite aguda. Pacientes nulíparas têm um risco aumentado de pielonefrite aguda. Pacientes mais jovens, vocês vão ver que a maioria das pielonefrites que vocês vão ver no hospital internadas são pacientes jovens, primigestas, né? Então, são fatores de risco também frequentes nas pacientes que vão ter pielonefrite aguda. Ter uma pielonefrite prévia também é um fator de risco, porque às vezes a paciente tem uma predisponência às infecções altas por alguma alteração anatômica menor, né, que às vezes nem é identificada nos exames de imagem, então ela já tem uma predisponência e por isso, então, ela vai ter essa chance aumentada na gestação pelos fatores próprios da gestação que a gente viu nos slides anteriores. Pacientes diabéticas também são fator de risco, pacientes com anemia falciforme e também outras causas de imunossupressão, né, que vão também se associando aos fatores da gestação em si, aumentar o risco de ela fazer, então, uma pielonefrite aguda. Clinicamente, então, o que diferencia, né, a infecção alta da infecção baixa? A presença de, além dos sintomas que a gente viu lá atrás, febre e calafrio. Febre, calafrio, dor lombar, náusea e vômito. É muito comum a gente ter pacientes sem disúria, tá? E sem aumento de frequência, que vem com febre, calafrio e dor lombar, e a gente tem suspeitado essas pacientes em relação à possibilidade de pielonefrite aguda. Então, não tenham receio de suspeitar se a paciente não tiver queixa baixa, porque às vezes quando a infecção se estabelece ao nível renal, da loja renal, ela acaba tendo sintomas centralizados na loja renal e não tão frequentes no trato urinário baixo, certo? Então, a gente tem que suspeitar em toda paciente que vem com febre, dor lombar, que ela tem uma pielonefrite aguda, mesmo que ela não tenha sintomas baixos. Então, afora isso, quando a paciente então tem um diagnóstico estabelecido de pielonefrite ou uma suspeita alta de pielonefrite, a gente vai solicitar exames. Esses exames via de regra são a cultura de urina, obviamente, né? E a creatinina sérica. A hemocultura, existe uma certa discussão em relação à coleta ou não coleta, né, da custo-efetividade, especialmente em considerando fatores de custo-efetividade, e porque muitas vezes pode não crescer na hemocultura, mas muito frequentemente crescer na urocultura. Então, em termos culturais, a hemo não acrescenta muitos crescimentos em relação à urocultura, por isso a custo-efetividade é questionada, né? Se a paciente está num estado mais grave, é mais frequente a gente pedir a hemocultura. A paciente tem uma pielonefrite que não tem tantos sintomas de gravidade, né, ou sintomas de sepse, a hemocultura algumas vezes não é coletada, certo? Então, a hemocultura não é obrigatória, mas a urocultura obviamente é obrigatória. A creatina sérica é importante porque a paciente pode ter perda de função renal e também porque alguns antibióticos a gente tem que adequar de acordo com a função renal. O exame de hemograma também é mandatório, assim como um exame que dê uma estimativa em relação à inflamação, infecção. Então, a proteína C reativa é um exame que a gente pede com bastante frequência. VSG também seria uma opção. São exames que dão uma ideia de gravidade, não quando isoladamente, mas mais na sequência. Se a paciente tiver algum sinal de pior, às vezes uma repetição desses exames que medem, né, resposta inflamatória, podem nos ajudar a ter uma estimativa se a resposta está sendo adequada para o nosso antibiótico que está sendo em uso. Exame de imagem
Depende da situação, via de regra a gente pede, mas ele também não é obrigatório para pacientes que têm quadros mais leves, né? O exame de imagem também vai nos ajudar na ideia do diagnóstico diferencial. Lembre que a paciente pode ter apendicite, pode ter colecistite, pode ter outras doenças, né, que dão dor abdominal, eventualmente dor lombar. Então, o exame de imagem pode ser também interessante no diagnóstico diferencial, afora na identificação de alterações no trato urinário, como litíase, por exemplo, que podem dar sintomas semelhantes à pielonefrite, né, exceto a febre, né, que não é tão frequente na litíase, e que também podem ser complicadores de uma pielonefrite. Se ela tem pielonefrite mais litíase, é um fator de complicação para essa pielonefrite. A imagem também nos ajuda na identificação de eventuais abscessos do trato urinário, então, nesse sentido, também a imagem vai ser importante. Então, via de regra, a imagem em um quadro mais simples de pielonefrite pode não ser mandatória, mas em quadros que têm um pouco mais de gravidade ou que não têm uma boa resposta inicial, a imagem, ou que a gente tem dúvida no diagnóstico diferencial, né, ela vai ser também um exame de muita valia. Via de regra, a imagem que a gente mais utiliza é a ecografia de vias urinárias, que tem uma aceitação boa na gestação, e ela, na maioria dos casos, vai identificar, então vai nos ajudar na identificação, então, dos fatores de risco e desses outros fatores que são importantes na avaliação de uma pielonefrite aguda. Lembrar que é muito comum, né, por todos aqueles fatores que eu falei lá nas alterações fisiológicas, a gente tem um pouco de dilatação pielocalicinal. Isso não significa que a paciente tenha cálculo, eu digo isso mesmo em pacientes que não têm sintomas urinários, então a gente não se assusta se eventualmente a paciente tem uma dilatação leve. Agora, obviamente, se ela tem uma dilatação moderada ou severa, bom, a gente tem que pensar se tem alguma coisa obstruindo, né, esse trato urinário, afora a própria alteração da gestação, né, pelo útero gravídeo. A gente tem que estar atento, então, à sepse, né, obviamente, porque é uma das causas mais comuns de sepse, né, infecção do trato urinário. Então, essas pacientes vão ser hidratadas, vão ser acompanhadas em relação à pressão arterial, né, para ver se ela não vai entrar em parâmetros de sepse, a frequência cardíaca, a saturação. Então, todos os sinais vitais, que são marcadores de sepse, têm que ser acompanhados. Elas vão internar, isso é uma coisa bem importante, toda pielonefrite gestante interna, né? Não, em geral, não é uma internação longa, nesses casos menos complexos. A paciente começa com antibiótico endovenoso afebril e vai ficar com ele até ter estabilidade, que vai ser ao redor de 48 horas. Então, tá febril por 48 horas, a gente vai suspender o antibiótico endovenoso, passar para via oral e ela, em geral, vai ter alta, né? Esse é o período em que ela vai ter o resultado da urocultura, em geral, e é o período, então, em que a gente já vai ter tranquilidade em liberar ela com um antibiótico que esteja presente como sensível no seu antibiograma. Muitas vezes vai ser o mesmo antibiótico que a gente iniciou via endovenosa, né? Mas em outras situações a gente acaba trocando esse antibiótico de acordo com o antibiograma que a gente tem, então, depois dessa breve internação. As pacientes que têm piela aguda têm um risco maior de recidiva, então a gente tem que estar atento. E essas pacientes, como eu falei já nessa mesma aula, vão usar, então, antibiótico profilaxia diária, as que fizeram pielonefrite aguda. Prof, só Oi? para ver se eu entendi. Tu faz um antibiograma depois dela se tornar febril, é isso? Não. Tu faz o antibiograma, tu faz a coleta da urocultura na internação. Só que o antibiograma só vai ficar pronto 2 ou 3 dias depois da coleta. Então, Tá, é só para olhar. isso, só para ver se o antibiótico que tu usou tá funcionando e para ver qual que tu vai deixar em casa, se vai ser o mesmo ou se vai ser outro, de acordo com esse antibiograma. Aham. Tá, obrigada. Aqui tem esse quadro bem Lucas, interessante. Oi? desculpa, eu tenho uma dúvida também. O tratamento empírico para essas pacientes é o mesmo de primeira linha que para não gestantes ou é diferente? É diferente, vou falar sobre ele logo em seguida. Ah, tá. Obrigada. Tá? Muito bem. Então, aqui esse quadro eu acho bem legal, por isso que eu incluí desse artigo agora de 2015, que fala só sobre infecção urinária na gestação. Então, ele faz um comparativo entre bactéria assintomática, cistite e pielonefrite, tá? Então, a incidência da bactéria assintomática, como eu falei lá no nosso slide inicial, é entre 2 a 10% das gestações, certo? Então, como diagnóstico, a paciente não vai ter sintoma, vai ter só bacteriúria. E o tempo de tratamento, na nossa realidade, considerem sempre o extremo direito aqui, tá? Então, vai ser 7, 7 e 14, tá? Mas tem protocolos que propõem que possa ser com uma duração um pouco menor. A gente tem como rotina fazer o tratamento nesse período estendido aqui de 7, 7 e 14, porque a chance de negativação da urocultura é maior nesses tratamentos que têm dias maiores, certo? Então, em termos de sintomas, às vezes a gente consegue melhorar sintomas, né? Com tratamentos de 3 aqui e de 7 aqui, né? Aqui não tem sintomas, né?
Mas em termos de negativação de urocultura, e isso é desejável na gestação, como a gente já falou inicialmente na aula, a negativação de urocultura é mais comum, é mais prevalente quando a gente tem um tratamento com duração um pouco maior. Então, por isso que a gente adota 7, 7 e 14, tá? O screening, então, vai ser periódico, então esse screening é mensal, isso não vai mudar, né? O screening é mensal para as 3 situações, como vocês veem aqui nessa imagem. A diferença da cistite para a bacteriúria assintomática é a presença dos sintomas, né? Então, é bacteriúria mais sintomas de infecção baixa. E da pielonefrite é bacteriúria também, mas aí com sintomas específicos de infecção alta, que a gente já também falou no slide anterior. Em termos de incidência, a gente tem aqui 1 a 2% para cistite e menos de 1% para a pielonefrite. A duração já comentei, 7, 7, 14. E o que vai modificar aqui, então, é que a profilaxia antibiótica, no caso da pielonefrite, ela é recomendada já desde a primeira infecção. E no caso da bacteriúria assintomática e da infecção baixa, a profilaxia vai ser recomendada a partir do 2º episódio, exceto se a paciente tiver algum fator predisponente para a infecção de repetição, né, que é aqueles que eu falei lá no início, né, alguma alteração anatômica ou alguma outra alteração, certo? Então, essa tabela eu acho bem legal. Aqui eu botei os antibióticos para ser usados na gestação. Pode falar. A urocultura mensal vai ser a partir de qualquer episódio de bacteriúria sintomática, cistite ou pielo, é isso? É a recomendação do Ministério da Saúde. Esses protocolos variam, tá? Em outros lugares, mas no nosso ministério é uma avaliação mensal. E a profilaxia só depois de 2? De 2 para bacteriúria e para cistite, e para tá? cistite. Uma bacteriúria e uma cistite, ou 2 bacteriúrias, ou 2 cistites, né? Mas para piela a partir da primeira. Tá. Se a paciente fez uma bacteriúria ou uma cistite, mas tem fatores de risco, que é aquilo que eu coloquei lá no início, a gente pode iniciar a profilaxia já desde a primeira, tá? Mas a regra são 2. Certo? Então, aqui são os antibióticos mais usados antibióticos da gestação, aqui é uma tabela de antibióticos e gestação. Então, aqui a gente vê que a gente tem uma grande liberalidade para usar penicilinas, cefalosporinas, né? Carbapenêmicos, a gente já tem um pouco de limitação, a gente eventualmente vai usar meropenem, né? Mas o imipenem a gente tem menos liberalidade para usar. E a Astereonã também a gente não tem muitos dados, mas de qualquer maneira também são opções, tá? Então aqui são as categorias de risco, né? Pelo FDA, todos são B aqui entre as cefalosporinas e penicilinas, vocês vão ver que são entre os mais utilizados para infecção urinária. Aqui é antibióticos para gestação em geral, tá? Segue aqui então com outros antibióticos, vocês veem que a clindamicina é uma opção interessante, a gente usa em algumas situações, né? Especialmente para aquelas pacientes que têm alergia à penicilina. A azitromicina também a gente usa com uma certa frequência, então, de acordo com o antibiograma ou de acordo com o caso. A nitrofurantoína é muito utilizada também, né? Tem que ter algum cuidado no final da gestação, né? Lembrar disso. Fosfomicina, então, é uma medicação que a gente usa também com uma certa frequência, também categoria C. O Bactrim a gente usa no 2º trimestre, que fala em evitar na gestação, mas a gente usa no 2º trimestre e evita, sim, de usar no 1º e 3º trimestre por um potencial teratogênico, tá? Esse Bactrim é trimetoprim com sulfametoxazol. E a vancomicina, então, tem muito pouco dado, mas eventualmente também a gente pode utilizar. Depois eu vou falar individualmente, tá? Mas eu estou só dando uma geral para vocês em relação aos antibióticos, tá? Aí aqui são antibióticos bem menos utilizados, tá? Que a gente tem bem menos experiência, mas alguns que devem ser quer usar o quê? evitados. Ô, GG, fecha o teu áudio, por favor. Que é, a não ser que tu queira fazer uma pergunta. Desculpa. Então, ciprofloxacino a gente evita de usar, que é um antibiótico que a gente usa muito comumente fora da gestação, né? Na gestação a gente evita de usar. E tetraciclinas, oxiclinas também a gente evita de usar. A gentamicina, né, a gente usa às vezes, né, para pielonefrite, né, porque apesar de ser um aminoglicosídeo, com a gentamicina específica não se tem tanto relato de ototoxicidade e nefrotoxicidade, tá? Com outros aminoglicosídeos a gente tem esses relatos, mas com a gentamicina parece não ter tanto risco, então eventualmente a gente usa a gentamicina, também acaba sendo uma opção. Mas vou tentar deixar isso um pouco mais fácil para vocês, tá? Então, para a bacteriúria assintomática e para a cistite, o que a gente mais utiliza é ampicilina, amoxicilina e nitrofurantoína, tá? Posologicamente, a AMP e a nitro não são muito confortáveis, porque elas acabam sendo usadas de 6 em 6 horas, né? E o tempo de tratamento aqui eu coloquei são 7 dias. A amox a gente consegue dar um espaçamento um pouco melhor,
Mas se a gente está pensando em comodidade posológica, a mais cômoda é a fosfomicina. A fosfomicina não tem disponível na unidade básica de saúde, então, via de regra, para paciente de emergência, sistema público, a gente vai acabar usando, então, ampicilina, amoxicilina. Nitrofurantoína no primeiro trimestre a gente evita um pouco também, tem alguns relatos de eventual problema com nitro no primeiro, então a gente acaba no primeiro trimestre usando AMP, amoxa e eventualmente cefalexina, tá? No segundo e terceiro trimestre, o que a gente mais utiliza é a nitrofurantoína, que de novo deve ser evitada a partir de 36 semanas por risco de, naquelas pacientes que têm deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase. Então, o risco de canicterus para o feto. Então, a partir de 36 a gente também não usa nitro, tá? Bactrim só no segundo trimestre, não usa nem no primeiro e no terceiro trimestre. Cefuro é uma opção também, mas aí tem custos envolvidos, né? Para pielonefrite, tá? A gente começa com um tratamento endovenoso. Cefuroxima é uma medicação bastante utilizada, a mais utilizada, e ela vai ser usada por 14 dias. Via de regra, a gente suspende ela depois de 3 dias, né? E troca para via oral, né? Mas a manutenção do antibiótico na pielonefrite é por 14 dias. Ceftriaxone é uma opção. A gente tem AMP com gentamicina como outra opção. Então, tem outras opções, tá? Mas a primeira opção para pielonefrite acaba sendo o cefuroxima. As outras pacientes, então, a gente vai avaliar risco-benefício de acordo com o antibiograma, né, e passar para via oral, então, a partir de 48 horas a febril. Voltando para a ideia da pergunta que vocês já fizeram, profilaxia, então, depois de uma pielonefrite ou de 2 infecções baixas, sejam elas bacteriana assintomática ou cistite. Paciente com uma infecção urinária, mas que tenha fatores de risco, também são candidatas à profilaxia. A ideia da profilaxia é reduzir a chance de uma nova infecção urinária e, consequentemente, reduzir o risco de uma pielonefrite aguda, certo? A medicação mais usada para a profilaxia é a nitro de 100 por dia. A gente também pode usar a cefalexina, 500 por dia, e a fosfomicina, quando utilizada, ela é usada a cada 10 dias, então, posologicamente, é bastante confortável, é uma opção interessante, tá? Em relação à aula, era isso. Eu tenho ainda para passar para vocês um quiz que é bem rápido, tá? Para vocês tentarem fixar algumas coisas da apresentação. Então vamos ver me digam se vocês estão enxergando o meu quiz. A gente está enxergando os slides ainda. Estão com os slides? Sim. Então eu vou interromper e vou compartilhar de novo. Agora estão? Agora sim. Sim, carro. Prof, posso tirar uma dúvida? Vai tirando, vou começar aqui. A nitro, eu não sei se tu chegou a falar isso, talvez eu não tenha escutado. A nitro como profilaxia pode ser usada nos outros trimestres ou também Sim. tem aquela restrição? A nitro é a medicação mais usada como profilaxia, tá? A gente evita usar ela ali até as 12, 14 semanas, que é o primeiro trimestre, mas depois disso, em geral, as infecções vão aparecer logo depois disso, né? Depois de 12, 14 semanas. Então, depois disso, ela é a principal medicação para ser usada como profilaxia. Essa profilaxia, de acordo com o Ministério da Saúde, deve ser interrompida ao redor de entre 36 e 38 semanas, porque daí já não vai ter o benefício em relação à redução de prematuridade, essas coisas, porque já passou, né, desse período da prematuridade. E então essa seria a recomendação de, se vocês quiserem já ir entrando, de repente usar o celular para jogar, né, ou se quiserem ficar mudando de tela também é possível, tá? Para a gente fazer esse quiz que eu fiz para a gente consolidar alguns conhecimentos. Então, a nitro, então, suspensa ao redor de 36 semanas, certo? Sendo que ela pode ser qualquer desses antibióticos pode ser mantido até 2 semanas pós-parto, tá? Então, dependendo da paciente, ela pode ser mantida até 2 semanas pós-parto, mas via de regra, se suspende a profilaxia com 36 semanas, entre 36 e 38 semanas,
que é a recomendação do Ministério da Saúde, certo? Então, profilaxia até 36, 38 semanas. Alguns casos especiais que precisam se manter, pode ser mantido até 2 semanas pós-parto. Respondi a tua pergunta, Giovana, desculpa. Tá bem. Uhum. E a nitro é a principal E droga, tá? Tá. Tem uma colega minha que não tá conseguindo usar o microfone, ela pediu pra eu te perguntar Tá. se dá pra fazer tratamento endovenoso da pielo, se dá pra fazer intramuscular de cefalosporina ao invés de VO, depois do endovenoso. Depois do endovenoso, via de regra, elas ficam com via oral, né? Não ficam com intramuscular. ELPS, a gente tem alguns pacientes que fazem regime de hospital dia, né? Por exemplo, a gentamicina, como é uma dose diária, algumas pacientes fazem regime de hospital dia, né? Elas usam a gentamicina uma vez por dia e fazem uma dose endovenosa diária, né? É uma opção. Mas via de regra, a gente, quando dá alta para as pacientes, elas ficam com um tratamento via oral, em casa. Tem só 17 pessoas. Alguém mais quer jogar e não está conseguindo entrar, pessoal? Alô? Terra? Alguém aí? Acho que era isso. Que É não isso? vou mais entrar. Eu tô entrando. Sim. Mas pode de começar. O pessoal que não está se identificando ali, ó, depois eu vou ficar devendo alguma coisa para alguém, né? Eu tô devendo para Ana já. Eu não sei nem quem é a Ana, mas outra vez que eu fiz um game desses, a Ana ganhou, eu tô devendo alguma coisa para ela. Acho que é um bombom ou alguma coisa assim. E aí, quem está se identificando ali com outros nomes ali, não vou dever nada, viu? Porque se eu ficar devendo alguma coisa por esse que acolhe, vai ficar ao vento, tá? Bora lá, então, eu vou começar. Então, sobre infecção na gestação, né? Vamos consolidar alguns conhecimentos, né, que a gente teve agora na nossa aula. Qual dos germes abaixo, quando presente em uma infecção na gestação, exige profilaxia intraparto? Vamos lá, pessoal. Escherichia coli, vermelho, Proteus, azul, Streptogalacti, amarelo e Staphylococcus saprofítico, verde. Vamos, pessoal, tá acabando o tempo. A maioria acertou, né? Mas alguns não estão atentos na aula, né? Então, de novo, né? Para reduzir a chance de sepsis neonatal, a paciente fez uma infecção por Streptogalacti durante a gestação, infecção urinária, a gente obrigatoriamente usa antibiótico, então, intraparto, né? Para reduzir a chance de sepsis neonatal pelo Strepto nesses nenês, tá? Um conhecimento bem importante. E de dia a dia, tá? Vocês vão ver isso na... Ó, a Natália ficou na frente ali. O Uro, que eu não vou pagar nada para esse Uro aqui, ficou em segundo. Vai, pergunta, Natália. Falando nisso, tem algum outro sinônimo, assim, além de Agalacti do grupo B? Não, o nome Tipo, do algum outro Strepto é nome? Streptococcus agalacti. O nome do Streptococcus que, né, está relacionado é o agalacti. Ele é um tipo de Streptococcus do grupo B. Tá, mas tem algum outro nome que se chame também, ou são esses dois? Tipo, São na esses prática, dois. assim, eu digo. São esses dois, Strepto Tá. agalactico ou Strepto do grupo B. Tá bom, obrigada. Segunda pergunta. São só 6 perguntas, pessoal, bem rapidinho. Na gestação, as pielonefrites são mais frequentes em gestantes mais velhas. Certo ou errado? Você acha que é certo é azul, você acha que é errado é vermelho. Acabando o tempo. Eu falei isso na aula, tem gente desatenta, né? As pielonefrites são mais comuns em pacientes mais jovens, em primigestas. Eu comentei, vocês vão ver na emergência, primigestas, adolescentes com pielonefrite aguda, né? Então é um marcador de risco. Paciente mais jovem, paciente turigesta. Isso aí, Natália, tamo junto. Tu e o Uro. Vamos ver quem vai ganhar. Estou torcendo pro Uro, tá? Porque eu não preciso ficar devendo nada para ninguém. A partir do conhecimento de quantas unidades formadoras de colônia em amostra coletada por catéter se diagnostica bacteriúria, né? Acho que era essa a pergunta. Bacteriúria assintomática. 10, 100, 1000, 100 mil. Eita, sempre tem os desatentos. Então, essa coleta é por catéter, pessoal. É a partir de 100 unidades formadoras de colônia, tá? A gente falou na aula. Depois o pessoal, a aula vai ficar gravada, vocês podem ir lá revisar essas informações também, né? 100 mil é para pacientes que fazem a coleta por urina do jato médio, tá? Então, para coleta por catéter, a partir de 100 unidades.
O Uro caiu, só porque eu comecei a torcer para ele. A Natália está muito rápida. 4. A bacteriúria assintomática é mais comum em gestantes do que em não gestantes. Azul, verdadeiro, vermelho, falso. Falei diversas vezes na aula isso, hein? Então, mais um conhecimento para a gente consolidar nessa apresentação. A gente atrasou um pouquinho para começar, eu vou atrasar um pouquinho para entregar para o GG. Depois ele me xinga, então. Então, a resposta é falsa, pessoal. O que é mais frequente de acontecer para quem tem bacteriúria assintomática na gestação é de fazer pielonefrite. Mas se eu pegar pacientes de mesmo perfil demográfico, né? Mulheres, mesma idade, mesmos perfis demográficos, a chance de ter bacteriúria assintomática sendo ou não sendo gestante é a mesma, tá? O que aumenta é a chance de fazer pielonefrite para quem tem bacteriúria na gestação. Fala, Bruna. A profilaxia intraparto para estrepto do grupo B é com qual antibiótico mesmo? Penicilina, 5 milhões, né? A gente faz uma intraparto, né? A partir do que diagnosticado o trabalho de parto, a gente já começa com a penicilina. Para os pacientes que têm intolerância, daí a gente tem opções que não podem usar penicilina, a gente tem outras opções, né? Lindamicina é uma delas, tá? Mas é penicilina a droga. Penicilina. Estamos acabando. Eita, a Natália não erra uma. Vamos, Uro, me ajuda, cara. Não quero ficar devendo nada para a Natália. A fosfomicina, quando usada para profilaxia, deve ser administrada diariamente, a cada 3 dias, a cada 10 dias ou a cada 15 dias. Eu falei também na aula, né? Lembram que a nitrofurantoína, né, quando profilaxia, é usada diariamente, né? A profilaxia mais comumente utilizada é com nitro. Mas algumas pacientes acabam optando pela comodidade de usar a cada 10 dias a fosfomicina, certo? Então, também está lá na aula, depois quando vocês forem assistir, vocês vão pensar como é que eu marquei outra coisa, né? Então, a gente tem, especialmente em nível de consultório, mais pacientes solicitando essa comodidade de poder espaçar a profilaxia, de não usar antibiótico todos os dias. E aí a fosfomicina é uma opção e ela pode ser usada a cada 10 dias, certo? Então, aí teve uma divisão maior nas respostas, né? Vamos ver se a Natália caiu ou se eu vou ter que continuar a dever para ela. Ah, caiu, putz, mas não veio o Uro, veio a Ju, então agora eu estou devendo para a Ju. Última pergunta, pessoal, se liguem. De acordo com o Ministério da Saúde, a urocultura de rastreamento deve ser coletada mensalmente, vermelho, nos 3 trimestres, amarelo, no primeiro e terceiro trimestre, azul, e apenas no primeiro trimestre. De novo, de acordo com o Ministério da Saúde, tá? Brasil. Muito bem, pessoal, tá atento. No primeiro e primeiro trimestre. Primeiro e terceiro trimestre. No consultório a gente coleta todos os trimestres, tá? Mas no Ministério é primeiro e terceiro trimestre. A maioria acertou. Vamos ver quem ganhou, então, o nosso quiz de infecção urinária na gestação. Eu tô falando, parece os youtubers que meus filhos assistem aqui. A Nath ficou em terceiro, muito bem, Nath. A Natália ficou em segundo. E vamos ver quem venceu e que eu tô devendo alguma coisa, talvez um bombom. A Ju. Eu tô devendo para a Ju e para a Ana. Ó, o Uro ficou em quarto e o EQU ficou em quinto. Ficaram próximos ali, né? Tem tudo a ver. Pessoal, isso era o que eu tinha para falar para vocês. Eu ainda tenho, acho que 2 minutos para a gente resolver alguma pergunta, se vocês tiverem. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou ter que sair para o GG entrar na aula, porque o negócio já estou estourado aqui. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Nada? Estão sabendo tudo? Que bom. Foi um prazer encontrar vocês. Até a próxima, tá? Se cuidem e estou à disposição. Vou botar no mudo depois dessa aula, tá? Tudo de bom. Fiquem todos aqui. Obrigada, né? O GG vai entrar aqui para dar aula para vocês e eu vou sair já já, tá? Tchau, pessoal. Se cuidem aí.